Olá, você, Bengala, Bengalo, se é que existe esse nome. Você que é membra da comunidade Bengalas, você que é amigo, admirador, seguidor, bem-vindos a mais um podcast Bengalas. Bengalas, essa comunidade de apoio a filhos de pais idosos que tem como objetivo acolher, instrumentalizar cuidadores parentais de pais longevos nessa difícil e maravilhosa tarefa que é o cuidar. Eu estava pensando aqui que eu sempre falo que eu trago uma convidada especial ou um convidado especial, mas realmente é porque as pessoas são especiais para mim. E hoje a convidada que eu trago, ela é muito especial. Eu estou aqui, gente, com Itana Torres. Itana, eu fico sempre lembrando, Itana, eu gosto de apresentar com os casos pessoais, né? Itana era uma participante de um evento que eu fazia chamado Café com Empatia, que era uma troca de ideias sobre vários temas incríveis e maravilhosos. E depois ela fez uma trajetória linda, também na área de desenvolvimento humano, que é onde eu atuo profissionalmente, e ela foi minha professora no curso de liderança segura, né? E ela trabalha com segurança psicológica. E eu não queria deixar ela numa saia justa, gente, de jeito nenhum, mas eu tenho provocado ela sobre esse tema que está configurado para o universo corporativo, porque eu faço várias conexões com o universo familiar. E foi dessas provocações que nasceu esse episódio de hoje, que é o 5º episódio da 3ª temporada, e a gente vai falar sobre conversas difíceis. E vamos combinar, né, gente? Dentro do Bengalas é o que mais tem, é conversa difícil. Conversa entre irmãos, conversa com os pais, conversa com os cuidadores, com os médicos. Respira, porque é coisa. Então, Itana, muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite. E eu queria que você se apresentasse agora decentemente, né? Porque eu apresentei muito afetuosamente. Não foi indecente, mas foi afetuoso. Porque você tem um belo currículo. Então, por favor, conta aí quem é Itana. Eu acho que essa é a melhor apresentação, a apresentação do afeto, de afetar e ser afetada. E eu fui muito afetada por você. Eu acho que tudo da minha trajetória até aqui, até o dia de hoje, tem muito de você, dos nossos encontros, dos nossos bate-papos, dos seus aprendizados, da sua história. O livro Essencialismo eu comecei a ler por sua causa, que foi uma indicação sua. E eu acho que eu queria me apresentar hoje do jeito que acho que se conecta com Bengalas. Então, eu acho que eu sou filha, primeiro, de um agricultor, que depois se tornou bancário, depois se tornou empresário, e hoje ele é aposentado e, como ele disse, está vivendo a vida dos sonhos. E de uma mulher que foi professora, e foi empresária, e foi chefe de cozinha, e hoje também está aposentada, e também, como diz ela, vivendo a vida dos sonhos. E eu trabalho com desenvolvimento humano, sou e também irmã de uma portadora de síndrome de histiocitose de células de Langerhans, que é uma doença crônica incurável. E dentro desse contexto familiar, a gente tem que driblar todas essas coisas, né? A minha profissão original é enfermeira, então eu dei uma reviravolta aí, já conectando com o tema comunicação difícil familiar, né? Ser enfermeira e não atuar mais com assistência foi um dos dilemas da minha família, de como assim você fez enfermagem, vai fazer o que agora? Foi uma das questões, e quando se trata de saúde, eu sempre acabo sendo a referência, né? E não precisa ser assim, né? Não tem essa necessidade. Mas é muito interessante a sua apresentação. A gente depois dá uma olhadinha nas redes sociais, no site dela, porque é um belo currículo. Mas eu fiquei feliz com essa apresentação. Então, você é uma autêntica cuidadora parental, né? Pai, mãe, irmã, você ali apoiando. Família toda. Família toda. E acham que eu sou médica, porque pega um laudo de exame e manda para mim. Não está conseguindo marcar o exame não sei aonde, manda para mim. Essa também é uma comunicação difícil das pessoas compreenderem, né, a minha antiga função, e que hoje eu não tenho mais entendimento sobre a parte assistencial da coisa. Assim. Não leio um livro sobre saúde há muitos anos, mais de 10 anos.
Mas aí você foi trabalhar nesse universo corporativo. Na verdade, já trabalhava, né, como enfermeira, mas não numa função né, de desenvolvimento de pessoas. E hoje você está no universo corporativo como consultora empresarial, como professora. E lidando com esse desafio também das conversas difíceis no campo das empresas, né? Então, esse talvez seja aí deve ter um porquê de ser assim, né? Em casa, no trabalho. Mas, Itana, me diga aí, na sua opinião, por que você acha que é tão difícil conversar sobre temas que importam? Né? Então, a gente, por exemplo, quando está no Bengalas, tem questões de saúde e doença, de decisões, e a tendência das pessoas é empurrar isso para debaixo do tapete, né? O que será que está por trás? Aí eu não consigo não fazer o vínculo com a segurança psicológica. Eu até propus a ela, viu, gente, que é um tema do universo corporativo. Daqui a pouco a gente escreve um livro, Segurança Psicológica nas famílias, viu? Em participação aí, eu e você. Mas, da mesma forma que na organização você fala que a ambiência interfere, né? Um dos motivos, aí eu já perguntando e respondendo, gente, não repare, mas assim, é a ambiência também familiar que complica. Por que é tão difícil ter essas conversas? Eu acho que nas famílias, trazendo um pouco do meu contexto familiar, né? Minha família é imensa. Então, minha família materna, minha avó tem 100 anos... De filhos biológicos, são acho que 10. Nossa. Os adotados, acho que está na casa dos 18. Aí já tem tataraneto. A minha avó paterna faleceu com 93 anos. Também são, acho que, 9 tios. Cada tio teve 3 a 4 filhos. A família é gigante. Então, quando tem alguma questão na família, imagine você colocar todo esse pessoal para conversar sobre. Então, eu lembro muito do falecimento de minha avó, porque como eu sou enfermeira, né, todas as vezes que minha avó adoecia, eu era a pessoa que ela confiava, né, de chamar, e também por conta do nosso vínculo, que era realmente muito forte, né. Então, primeiro ela foi atropelada por uma moto, depois ela ficou em coma muito tempo. Aí ela conseguiu passar por isso, viveu tranquilamente durante um tempo, durante uns anos. Depois ela teve uma recidiva de uma pneumonia no pulmão, que ela foi atingida e não conseguiu sobreviver. E aí, uma das falas dela foi: eu quero falecer em casa. Ela sempre dizia isso. Ela, quando tinha que vir para Salvador para fazer alguns exames, ela morava no interior, a minha avó era analfabeta, mas embora analfabeta, é uma das mulheres mais sábias que eu já conversei na vida, né? Minha avó contava as histórias de Lampião, minha avó contava as histórias de como era o sertão, a relação à sobrevivência, me contava histórias que facilitou depois a minha relação com meu pai, para que eu entendesse ele, histórias importantes para a minha constituição da minha identidade pessoal hoje. Então, era uma mulher muito sábia, então ela sabia o que ela queria e o que ela não queria. Era uma mulher muito autêntica, que dizia o que pensava, falava o que pensava, dizia que a gente, como mulher, tinha que ter muita liberdade. E uma mulher, né, assim, analfabeta, dizer para suas netas do interior, dizer: vocês precisam ter liberdade. Minha mãe brigava que a gente ia nadar no rio. Ela: deixa as meninas nadarem no rio, fica o tempo todo dentro de casa, deixa elas saírem e voltar na hora que elas quiserem, qual é o problema disso? Então, ela era uma pessoa que confiava muito em mim. E aí ela é internada num hospital perto da cidade onde ela morava, e foi complicando, e aí o médico disse: tem que entubar. E aí eu falei: não vai entubar. E aí todos os meus tios olharam para mim como se eu estivesse condenando, né, a minha avó. Vai desistir dela? Como assim? Desistindo, é o que a gente ouve muito, você vai, né, desistir dela? Mas ela quer viver, Eu falei: minha avó não vai ser entubada. Se ela for entubada, ela vai ser contida no leito.
que é contenção no leito, é amarrar, né? Amarrar ela vai ser sedada, a gente não vai conseguir falar com ela. Intubação é um procedimento muito doloroso e traumático. Esse processo não é um processo de cura, ela não vai voltar a ser como era antes, o médico acabou de dizer isso, né? E aí, os laços afetuosos, né, que eu digo que é muito importante que todo mundo tenha seu esquadrão de apoio. Eu tenho meu esquadrão de apoio para quando eu fico doente, para quando eu tenho um dilema no trabalho, para quando eu preciso me divertir, para quando eu tenho uma questão de saúde na família. Para cada pessoa, eu tenho o meu esquadrão de apoio. Que maravilha. Liguei para uma das pessoas, né, doutora Milena, que é médica paliativista. Eu lembro como se fosse hoje. Eu sentei na calçada, liguei para Milena, contei para ela tudo. A gente fez uma live sobre isso, inclusive, depois do evento. Liguei para ela, contei para ela, ela falou... Aí eu contei que meus tios não queriam, mas eu queria honrar o pedido dela, como é que eu fazia, se tinha como, para ela me ajudar com a remoção, na UTI aérea. Ela me deixou falar, ela não me interrompeu. Eu chorei muito. E ela, Aitana, o que sua avó quer? Eu falei, ela pediu para falecer em casa. Eu falei, então é isso que você vai fazer. Você vai honrar com o pedido da sua avó. Você quer que eu fale com alguém da sua família? E aí foi na hora que eu comecei pelos tios que mais estavam sensibilizados. Então tinha um tio meu que estava muito, meu pai totalmente contra mim. Totalmente contra mim. Que difícil, né? Totalmente contra. Porque quando é uma pessoa próxima que está contra, uma pessoa que você quer bem, muito, ainda é mais difícil. Muito contra mim, muito contra mim no dia. E eu entendia completamente. E aí eu conversei com um tio meu e ele falou, não, Aitana, faz total sentido. Se ela não vai voltar a ter a vida que ela tinha antes, e foi um pedido dela, então a gente vai permitir. Mas como é? E naquela época, imagine você fazer uma intervenção de um paciente de cuidados paliativos no hospital do interior. Então, provavelmente nem sabiam que era isso por lá, né? Foi muito traumático. Eu lembro que eu fiquei tão revoltada na época, assim, que eu tirei foto, eu filmei, eu mandei para médicos paliativistas que eram meus amigos. Eu falei que a gente tinha que contar esse caso em congressos de cuidados paliativos, porque foi um absurdo como ela ficou, como ela foi tratada. Ela não entrou no protocolo, né? Uhum. Foi totalmente um descuido, foi um falecimento desumanizado, inclusive. E então você teve as conversas difíceis não só com a família, mas com esses profissionais também, pelo que eu estou entendendo. Com o médico, com todos. Foi muito doloroso, porque quando a gente decidiu, né, eles ainda insistiram, o médico fez o pedido da remoção para trazê-la para Salvador. Eu ainda liguei para um médico na frente deles para ver o que eu estava tentando, mas o médico no outro lado da linha já tinha conversado comigo antes e sabia, olha, Tânia, eu vou tentar. Era uma tentativa, mas não era uma busca ativa. Uhum. Né? Porque eu expliquei para ele a situação. E a gente ainda não conseguiu, né, a vaga, a gente decidiu que ela não ia ser entubada. E aí, meu pai não saía do lado dela, de hora nenhuma não saía do lado dela. E eu falei, pai, você está praticamente há 12 horas sem comer. Ele, mas eu não quero sair daqui. Eu falei, mas o senhor também não pode passar mal. Vá comer, que eu fico aqui. Ele, tá, mas eu vou e volto rápido. Falei, tá, tudo bem. Ela já estava em coma, né, não estava mais consciente, e só respirando por oxigênio. E aí, quando ele saiu, aí eu fui conversar com ela. Falei, vó, é Aitana, meu pai não tá mais aqui. A senhora pode ir. A senhora foi uma avó maravilhosa, foi uma mãe maravilhosa. Agradeço muito por nossos momentos juntas. Só tá aqui eu e a senhora. Pode ir. Aí os batimentos cardíacos foram baixando, e ela dormiu. Aí eu liguei pra minha irmã, falei, olha, minha avó faleceu. E agora ele tá comendo? Eu falei, deixa ele terminar de comer. Aí a parte da comunicação difícil. Aí eu fui comunicar ao médico, né? Aí o médico veio e já queria desligar tudo para desocupar o leito, porque tinha outro paciente. Eu falei, meu pai tá almoçando. Ele pode se despedir dela antes? Mas tá ocupando o leito. Eu falei, mas ele tá aqui perto, do lado. É só 10 a 15 minutos. Aí ele fala, então tem que desligar as coisas. Eu falei, mas eu preciso que você deixe tudo ligado. E o oxigênio? Vai ficar gastando oxigênio?
Eu falei para ele que ele entenda como foi o processo. Porque ele sai, encontra a mãe dele viva e volta. Ela não está mais, está tudo desligado. Eu falei, ele tem que entender como foi o processo. Eu, por favor, se eu poderia fazer a gentileza de deixar tudo ligado, é o tempo que ele retorna. Ele, olha, 10 a 15 minutos. Eu falei, tudo bem, doutor. E aí foi o tempo que ele voltou. Eu falei, minha irmã, olha, traga ele, acompanhe ele, que não podia ficar vários acompanhantes. Você vai acompanhar ele até a porta, da porta eu venho com ele. E aí eu fui com ele até o leito, levei ele até a beira do leito, mostrei para ele o monitor e falei, segurei nele, falei, pai, minha avó dormiu. Aí ele, mas você fez alguma coisa, porque eu deixei ela bem, foi só eu sair. O que você fez? Nossa, você fez? O que você fez? Aí eu falei, eu não fiz nada. E aí depois a gente conversou sobre isso, ele disse que nem lembra dessa frase, acho que não lembra mesmo. É possível mesmo. Não lembra mesmo. E foi assim, os momentos, meu pai é muito forte, assim, muito difícil de demonstrar emoções, assim. Porém, quando a gente provoca ele para a emoção vem. Quando eu digo a ele, pai, te amo, ele se emociona. Pai, você é o amor da minha vida, ele se emociona. Embora aquele homem que foi criado no interior, né, que trabalhou muito na roça, e jovem, foi para a cidade grande encarar a vida, foi para São Paulo com 20 anos, então teve que colocar muitas capas, né, para sobreviver em relação às emoções. Então, momentos que eu vi meu pai desabar emocionalmente foram esses, quando eu perdi minha avó, quando eu perdi minha tia, quando ele perdeu um bom emprego no banco depois de 21 anos e voltar para casa e dizer, eu estou desempregado. Então foram os momentos que eu vi meu pai assim perder o chão, que eu vi ele totalmente vulnerável. E esses momentos foram me ensinando sobre quem é ele, né? E tem muito de mim, dessa constituição. Então eu fiquei com uma mágoazinha durante um tempo, mas aí graças a Deus tem terapia, né? Façam terapia, vocês que são filhos, né, de pais idosos e que são cuidadores, façam terapia. Tem que fazer, não tem jeito. Porque eu não conseguiria entender essa história toda se não fosse a terapia, né? Minha avó, inclusive, disse pra minha tia, né, a culpa de eu estar aqui é sua, porque eu não queria vir para esse hospital. Quando ela estava lúcida ainda, que não tinha entrado em coma, ela falou pra minha tia, eu não queria estar aqui, você me trouxe porque sem eu querer, me leve de volta para casa, diga Itana que eu quero ir para casa. E minha tia ficou com isso na cabeça, né? Com essa culpa de eu que trouxe ela para cá. E, na verdade, mas não fez terapia, né? Então, a gente fez o que pôde para que ela tirasse essa culpa dela, de que não tem culpa, não existe culpa de ninguém. A gente toma as decisões possíveis dentro das nossas possibilidades e limitações. Exatamente. Mas reconhecer isso precisa de muita terapia mesmo. Sim, com certeza. Agora você falou da contenção de emoção do seu pai e me veio uma pergunta também quando a gente fala, né, da segurança psicológica, da comunicação e liderança segura, dos não ditos, do silêncio, né? E o silêncio, ele é uma comunicação também. Fala um pouquinho para a gente, né? Se a gente tem essas pessoas na família que não falam, ou se a gente se engasga com alguma coisa. Tá tudo muito, muito relacionado. Eu lembrei agora, tem uma pessoa chamada Elaine Cortez, procurem ela no Instagram. Ela fala sobre parentalidade e a relação disso nos ambientes corporativos. Do quanto a gente leva do nosso contexto familiar para dentro das empresas, para o nosso trabalho. E isso tem muita relação. Os silêncios, por exemplo, dentro de casa, né? Minha mãe escondia muitas das minhas falhas, das falhas da minha irmã, do meu pai. Ela não contava da nota baixa que a gente tirou, da briguinha que a gente teve com uma amiga. Você tirava nota baixa, Itana? Tirava. Eu não era uma aluna prova, viu, gente? Maravilhosa. Não era. Eu era ótima em redação, biologia, mas matemática, física, eu era uma aluna regular.
E aí sua mãe escondia. E aí minha mãe escondia, não. Ela pegava o boletim primeiro que ele, né? Então algumas coisas ela escondia, porque ela sabia que ele tinha uma reação mais do que o próprio contexto. Então ela driblava ali, né? Ela tentava não falar sobre isso. E aí a gente vai se acostumando a esconder as coisas, a não falar, a não enfrentar. Então, o certo é não falar, o certo é esconder. Uhum. O certo é a gente fingir que está tudo bem. Então, teve uma vez que minha irmã teve uma briguinha com a vizinha, e minha irmã chorou, e aí a gente escutou a chave da porta abrindo. E aí minha mãe, enxuga o rosto, seu pai está chegando. Então, a gente foi aprendendo, criança, adolescente, que não pode expressar as emoções, porque alguém pode achar que você está errada, que a culpa foi sua. Aliás, isso é muito forte na nossa cultura, inclusive, eu acredito que muito do adoecimento mental hoje em dia vem disso, né? Sim. A gente não sabe identificar as emoções, nomear as emoções, expressar as emoções, porque alguém lá atrás disse que isso era proibido. Exatamente. E aí ficam os não ditos que dizem tanto. Dizem tanto. E aí, esse processo de desconstrução, né, de eu não podia antes, mas agora eu posso. Então, hoje, para eles dois, por exemplo, eu digo verdadeiramente. Meu pai, semana passada, tem uns 20 dias mais ou menos, no feriado, eu falei, pai, vamos para Barra Grande, passear comigo. Ai, Tana, aqui vai ter o show de Tairone. Olha que moderno. Vai ter o show de Tairone e vão ser 3 dias de festa. E eu falei, não posso ir. Eu falei, peraí, calma aí. O senhor tá me substituindo por um show de Tairone? Ele, ai, Tana Linda, ele me chama de Tana Linda. Ai, Tana Linda, eu não posso ir, mas veja no próximo pra gente ir. Aí eu fiquei assim, uns 3 dias sem falar com ele. E, Tana Linda, tô viva. Eu falei, o senhor está de castigo. Ele, por quê? Eu falei, estou com raiva. Por quê? Eu falei, porque o senhor me trocou por um show de Tairone. Então, hoje eu já aprendi a expressar, né, as minhas emoções, as minhas angústias. Ele não tem como ele está aposentado, então ele tem uma vida totalmente livre, né? Ele Sim. tem as ocupações dele na roça, na fazenda lá, que é bastante, né? Mas quando ele vem para Salvador para check-ups, exames, essas coisas, ele acha que eu posso parar minha vida para atendê-lo. Essa é uma outra comunicação difícil. E essa é uma demanda muito frequente no Bengalas. Que bom que você trouxe esse exemplo, né? Porque muitas vezes eles esperam da gente um cuidado, uma presença, uma disponibilidade que a gente não tem, porque esse mundo que a gente vive é outro mundo que não era o deles, primeiro de tudo, com trânsito, com internet, então a gente está excessivamente ocupado e tudo é mais difícil do trabalho e para completar, é um momento da nossa vida, que, como eles tiveram um momento, né, de fazer suas carreiras, de se realizar profissionalmente, de constituir patrimônio, né, se realizar financeiramente, a gente também tem, não dá para largar tudo. E o pior é que muita gente carrega culpa quando não consegue largar tudo. Mesmo que consiga falar às vezes, fala, mas carrega culpa. Como é que você faz? Não é totalmente dissolvido, não. Fica aquela questão ainda de eu não fui, não deveria ter ido, né? Ele tá para fazer uma cirurgia de catarata, né? E aí as informações não batem. O que ele disse com o que o médico falou, com o que está no exame. E existe hoje, né, que é uma outra comunicação difícil, que é a comunicação com os idosos, né? Meu pai tem 73 anos, tem uma dificuldade auditiva, ele usa aparelho de vez em quando, né? Quando quer, né? Quando quer, ele usa aparelho auditivo. Então, essa comunicação de um jeito que ele entenda. E explicar o porquê das coisas, por que sim, por que não. E aí, às vezes, eu não consigo ir a todas as consultas com ele, né? Então, eu falei, ele vem assim, de um dia para o outro. Ele, daqui a 2 dias estou aí. Vou fazer 6 exames, vou para 4 médicos. Eu consigo me organizar para ir com ele, mas com antecedência.
E isso a gente já conversou algumas vezes sobre isso. E ele se esquece e vem e acha que eu posso acompanhar ele para todos, né? Meu marido tenta acompanhar, que tem maior disponibilidade, mais flexibilidade que eu de acompanhar quando pode, mas eu não tenho tanto. Então, essas questões são, assim, difíceis, né? E ele me cobra depois. Ele, você não foi comigo para nenhum médico. E aí, a gente tem que depois, né? Eu falei, mas qual foi o nosso combinado? Lembra do nosso combinado? Qual foi o nosso combinado? Ele, não lembra não. Eu falei, lembra? Qual foi o nosso combinado? O que a gente combinou? Avisar com quanto tempo de antecedência? Ele, você está muito ocupada. Agora, Aitana, você contando a sua história aí com sua avó, com seu pai, e quando você traz isso, né, ele diz uma coisa, o médico outra, o exame outra. É impressionante como, na área de saúde, você, como enfermeira de formação, eu como psicóloga de formação, mas a gente vê isso nos médicos, como a comunicação, mesmo a comunicação que não é difícil, é difícil. Quando eu falo assim, não é difícil, porque tem temas, às vezes, que não são tão delicados, mas os termos técnicos, a falta de atenção, de um olhar nos olhos, de uma entonação correta. Por que é assim? O que é que falta para a gente se comunicar melhor? E o que é que falta para o profissional de saúde se comunicar melhor também? Eu não posso deixar de trazer o meu viés como profissional, né, que fui durante muito tempo e trabalhei nesse meio durante muitos anos. Eu não tenho como deixar de trazer meu viés sobre isso e também da convívio com outras pessoas desse ambiente. Eu acho que nós, profissionais de saúde, não fomos devidamente habilitados para esse tipo de situação, de comunicação. A gente não foi. Agora está começando esse movimento, muito por conta da demanda de cuidados paliativos, da comunicação difícil em saúde, que vem melhorando esse processo. A gente não foi habilitado em relação a esse contexto. Segundo, existe uma sobrecarga de trabalho desses profissionais. Sim. Então, a maioria trabalha em 2, 3, às vezes 4 lugares. Então, o primeiro que você atendeu bem, você não vai atender do mesmo jeito o 8º, o 10º, né? O último do dia. Então, vem aí uma carga emocional muito grande. Tem também a questão dos recursos que a instituição fornece, né, para esse profissional. Porque precisa existir uma atenção maior para esses profissionais da saúde, né? De habilitar com recursos, com ferramentas, letramento mesmo, de se identificar, se perceber dentro do processo. Quando eu trabalhava, graças a Deus, eu tinha profissionais, líderes muito habilitados em relação a isso, de não, você não vai atender agora. Você se envolveu muito, agora eu vou aqui. Então, da gente ter esse lugar seguro, de eu não estou bem para lidar com essa família. Vai prejudicar a mim e essa família. Esse lugar seguro também é um pouco, eu já fazendo as correlações, gente, sem nenhuma pretensão científica, viu? Mas da inspiração. Esse lugar seguro é muito também quando a gente fala quando a gente está muito desgastado como cuidador parental, que a gente precisa de um respiro. Né? Um respiro para se centrar, se cuidar, para voltar para esse cuidado. E esse lugar seguro, da mesma forma que você relata uma liderança que ajudou você a ter esse lugar seguro, na família às vezes a gente tem, às vezes a gente não tem. Eu tenho sorte, meu marido me puxa muito para esse lugar seguro. Tem hora que fala assim, você precisa respirar, você precisa espairecer, né? E tudo vai andar. E quando você voltar, você continua ajudando. Então, mas a família muitas vezes é muito cruel. Ao invés de criar esse espaço seguro, como algumas lideranças tóxicas são, né? Mas vamos falar de família, que é o foco do Bengalas, é muito cruel e não cria esse espaço seguro, esse lugar seguro para dizer, agora respire, se cuide agora, daqui a pouco você retoma. Faz sentido isso que eu estou falando? Eu estou viajando muito nas correlações. Com certeza.
Eu acho que isso vem muito do contexto deles também, de educação, né? Quando eu olho para o processo da criação dos meus pais, do meu pai, da minha mãe, cada um individualmente, tem muito do jeito que eu fui educada. Tem muito desse jeito de reprimir as emoções, de não falar sobre algumas questões, de algumas questões ser muito tabu. Então, isso veio, né, dentro das famílias, pela forma que eles foram educados, né? Então, meus pais passaram pela ditadura. Uhum. Então, isso traz muito de quem eles são hoje. Sim. E isso reverberou na minha educação. Mas aí, quando a gente não é mais... Eu já sou adulta, né? Então, chegou uma fase da minha vida que aí é só o autoconhecimento, né? Terapia, que vai separar aquela linha ali. A Itana filha foi até hoje com toda essa história. A partir de agora, eu vou decidir quem eu quero ser. Com tudo que eu tenho deles. Eu vou separar o que eu não quero, o que eu quero, o que me faz bem, o que não me faz, o que eu vou seguir em frente. Eu vou montar aqui a minha malinha para seguir em frente com o que eu vou decidir que faz bem para mim. Isso é muito importante, porque como cuidadora, eu tenho uma irmã. A gente divide muito as funções. Eu fico com a parte da saúde e ela com a parte administrativa burocrática. Patrimônio, gestão de patrimônio, gestão das despesas, né, plano de saúde, todas as questões que eles precisam, de telefone, mudar de telefone, essas coisas todas, ela cuida e eu cuido da parte da saúde. Ou seja, o cuidar realmente fica comigo. Então, são os dois trabalhos são desgastantes. Sim. Eu não queria fazer a parte dela. E ela também não queria fazer a minha. Então, cada uma está devidamente alocada na sua parte. Mas existe muito esse lugar meu e dela de pedir ajuda. De dizer, bom, né? Olha, eu não consigo mais. Meu pai, por exemplo, é uma pessoa muito ativa, gente. Ele já fraturou 4 costelas, né, com uma vaca. Ele já quase quebrou um braço, né? Meu pai, ele sobe numa escada de caixa d'água sem cinto de segurança. Então, meu pai é um homem muito ativo, que agora que ele está começando a entender que o corpo dele está em outra velocidade. E antes ele não tinha essa compreensão. Então, ele fazia tudo sozinho, no impulso, sem segurança nenhuma. Então, depois de alguns acidentes, ele aprendeu, né, que a vida dele também corre risco, que ele pode ter um envelhecimento saudável. Depende muito dele, né, de como ele vai lidar com isso. Então, depois de tudo que ele passou, né, ele foi internado algumas vezes. Então, ele viu, ele não quer passar por aquilo. Ele fez uma cirurgia, a cirurgia complicou, ele deprimiu. Né, ele não consigo entender por que eu não melhoro. Ou seja... Por quê? Porque passou a vida inteira sem ir para o hospital. Sim. Nunca foi internado na vida. Então, esse lugar de conversar com o médico, conversar com o enfermeiro, é desgastante. Então, mesmo que eu seja a referência, eu tenho esse lugar de pedir ajuda para minha irmã, dizer, olha, vem ficar hoje à noite, que eu preciso descansar. Hoje é meu marido, eu dorme com ele hoje, porque eu preciso de um respiro, porque senão eu vou acabar perder a paciência com ele, ou com um médico, ou com um profissional de saúde ou outro que seja. Então, eu também preciso de ajuda como cuidadora. Então, a gente, como cuidador, precisa dizer com todas as letras, eu preciso de ajuda. É isso que você traz, é importante, que também faz parte, né, é uma parte essencial da comunicação, até está na comunicação não violenta, né, identificar sua emoção, sua necessidade e manifestar isso em forma de pedido. A gente adoece muito porque não manifesta e, às vezes, além de não manifestar, cria a expectativa de que o outro adivinhe o que você está precisando, querendo ou sentindo, né? Exatamente. Então, precisa ser dito. Eu acho que é o modelo que a gente foi educada, né? Meus pais, eu olhava para meus pais e enxergava eles heróis. Minha mãe, assim, tipo, heroína, dava conta de tudo. Como minha mãe conseguia, gente? Como minha mãe conseguia? Eu não tenho filhos. Lá em casa, os únicos seres vivos que tem lá em casa é eu e meu marido. E eu mal dou conta de fazer tudo. Eu olho pra minha mãe, assim, como ela conseguia. Então, eu via meus pais como os grandes heróis, assim, da produtividade. E hoje eu percebo que eles carregavam um peso muito grande para dar conta de tudo aquilo. Uhum. E eu não quero ocupar esse lugar de ter que dar conta de tudo.
E aí, alcançar esse lugar de eu posso pedir ajuda. Não é errado pedir ajuda. Eu não seria uma má filha se eu pedir ajuda. Foi aos poucos. E aí eu fui também alcançando esse lugar de pedir ajuda em outros aspectos da minha vida. E, Dana, quando a gente fala de conversas difíceis, de comunicação, eu tenho uma premissa que vem, né, da minha formação até muito corporativa, que é sempre observar a intenção e forma. Então, qual é a minha intenção ao comunicar? Uhum. E às vezes a gente vai guardando, né? Quando vem uma intenção já com sentimentos de raiva. Isso. É mais para explodir, botar para fora do que para solucionar mesmo. Né? E a forma, que é muito consequência, eu acho, da intenção, que é a forma, o jeito de você colocar isso, né? As palavras corretas, o cuidado com o outro, quem é esse outro. E você que trabalha, né, com essa coisa da segurança psicológica, das conversas difíceis, da comunicação não violenta, como é que você entende que isso pode ser transposto aí para a família, né? Intenção e forma. Primeiro que mesmo trabalhando com tudo isso, tendo amplo acesso às informações, não sou perfeita. Não sou um case de sucesso. Né? Ninguém é. Não sou um case de sucesso. Meu marido às vezes brinca comigo, eu vou contar para seus alunos o que você fez hoje aqui. Eu falei, pode contar, porque eu sou imperfeita. Eu acho que quando a gente fala desse processo, né, da intenção e da forma, eu acho que vem muito, falando de mim, vem muito do meu estado de presença. Então, o quanto eu estou presente para me entender dentro daquele contexto, para perceber a minha intenção, para eu ir para a forma. Então, exemplos, né? Quem nunca teve um dilema, um conflito familiar, uma briga, uma discussão, acontece em todas as famílias, né? Uma vez teve um mal-entendido entre eu, minha mãe e minha irmã, eu falei uma coisa, ela entendeu outra, e aí a forma, né? Ela me ligou agitadíssima, e eu deixei ela falar, eu falei, olha, eu acho que agora não é o melhor momento pra gente ter essa conversa, né? Ainda mais pelo telefone. Vamos marcar um momento e eu te explico exatamente o que foi que aconteceu. Mas eu não converso com ninguém desse jeito. Do outro lado, foi encarado como uma recusa. Ela não quer falar comigo. Então, ir para esse lugar de agora não é o melhor momento. Não vai te fazer bem nem para você e nem para mim ter essa conversa agora. Então, vamos mudar um tempo, vamos tentar entender o que aconteceu e depois a gente conversa, esclarece, mas eu te garanto, foi um mal-entendido, não foi bem assim que aconteceu. Então, estar nesse lugar de presença. Se eu não tivesse nesse lugar de presença, eu teria respondido na mesma medida. E às vezes a gente escorrega na casca da banana mesmo, assim. Sim. Às vezes chegam algumas coisas pra gente de formas equivocadas que a gente, às vezes, se não tiver num dia bom, a gente pode também dobrar a dose daquela reação que a gente recebeu. Então, é muito importante que a gente se olhe primeiro. Sim. E não, porque essas questões separam famílias, né? Discussões, né? Nossa, como... Separam de pessoas não se falarem mais, de pararem a convivência por conta de um mal-entendido, por conta do não dito. Sim. Por conta da falta de esclarecimento, né? E aí, você tem uma tia, e aí você e sua tia tiveram uma questão, mas eu não tenho nada a ver com isso, a sua prima não tive nada a ver com isso. Eu vou falar com você, eu vou falar com sua tia. Eu sou essa pessoa, eu não ultrapasso os dilemas familiares que não me relacionam. Sim. Então, eu falo, eu convivo, eu frequento a casa, quando eu vou, na oportunidade eu converso, porque não me diz respeito diretamente. Não foi comigo diretamente que isso foi feito. Então, essa questão de como as pessoas costumam dizer, né, comprar a briga do outro, eu não faço. Já fiz muito, mas hoje não. E manter esse estado de presença hoje em dia é um desafio, né? Porque a gente está sempre distraído, sempre conectado. E aí, quando vê, já fez da forma errada, já falou da forma errada, se arrepende e ao invés de um problema, tem dois. Autocuidado também, né? Quem cuida precisa se cuidar. Eu falo sempre isso aqui. Precisa se cuidar.
E, às vezes, a gente, né, negligencia esse direito de se cuidar. Principalmente profissional de saúde. Né? Voltando lá para aquela conversa da dificuldade, é a dificuldade de se cuidar, ter esse direito. Né? Os profissionais de saúde hoje são vistos como heróis. Eu não gosto muito dessa terminologia de que eles são heróis, sabe? Você já viu herói ter um final feliz? É um desafio mesmo. E como a gente cobra deles também, né? De nós. Muito, como muito. a gente cobra. Por exemplo, uma queixa minha constante é que os médicos não se falam, né? Mas de vez em quando eu paro e penso assim, pô, se o cardiologista de meu pai tiver que ligar para todos os médicos de cada paciente dele, né? E idem um neurologista, idem um angiologista. Imagine quantas análises combinatórias, né? A gente não gostava de matemática, mas quantas conexões você tem que fazer, a pessoa não ia fazer mais nada. Mas a gente acaba julgando, cobrando, esperando mais e, às vezes, essas pessoas também não dão conta. Eu tento sempre, eu tento ir pela empatia. Tentar ir naquele lugar da empatia. Quando ultrapassa muito e acaba violando, inclusive, ou colocando algum aspecto da saúde dos meus pais, da minha irmã, em risco, eu interfiro. Então, meu pai criou essa barreira de segurança, né? De onde ele chega, ele diz, minha filha é enfermeira. Eu já disse a ele que isso prejudica. Ele fala, minha filha é enfermeira quando sou eu, e quando é minha irmã, ele diz, minha filha trabalha numa grande empresa de saúde. Então, isso é uma outra barreira. É a proteção que ele arranjou diante das dificuldades que ele já passou. Ele tomou um medicamento errado, ele tem uma reação alérgica, de coisas que ele... Aí ele arrumou esse escudo. É como se estivesse dizendo... É engraçado, né? Carteirada. A carteirada e tentando ler nas entrelinhas, ó, tipo, não mexa comigo, né? Não mexa comigo, porque se mexer, se vacilar, tem consequências, eu não tô só. Automaticamente, o que é que o profissional faz? Né? Aí o médico para de olhar para mim e olha para ele. Aí vem a comunicação difícil, doutor. Meu pai é lúcido, orientadíssimo, entende exatamente, né, o que você falar. É só falar numa linguagem que ele entenda, mas pode falar para ele, porque eu não moro com ele. Então, ele precisa entender o que ele vai fazer. Então, pode falar com ele, olhando para ele e com a linguagem que ele entenda. E eu estou aqui para dar o suporte, pode falar. E aí eles se falam. Aí eles falam. Mas mesmo assim ainda falam um negocinho. Aí quando eu percebo que o meu pai não entendeu, né, que geralmente o não verbal fala, né, não entendeu, aí eu pergunto, pai, o senhor entendeu isso, isso e isso? Ele, entendi. Eu falei, então diga o que é. Aí ele não fala o que foi, não diz exatamente o que foi. Aí eu, doutor, ele não entendeu, você pode explicar novamente, por favor? E ele se sente nessa hora protegido por você ou atropelado por você? Depende do dia. Porque depende do dia. Às vezes também quando a gente faz essas interferências, mesmo sabendo que a intenção é boa, é positiva, às vezes eles reagem, né? Porque sentem, por exemplo, pode interpretar do tipo, ela está me expondo, dizendo que eu não sei. Depende do dia. Tem dia que ele, se eu não faço, depois eu pergunto, mas o médico falou que era para tomar quando? Ele, e você não perguntou não, foi? Aí, às vezes, ele acha que eu tenho que intervir mesmo, né? Às vezes ele acha que não. Então, às vezes ele... Depende do dia. Depende de como ele estiver no momento, né? Então, às vezes, uma vez ele foi atendido e ele já saiu dizendo, faça uma reclamação. Faça uma reclamação, eu pago o plano de saúde caro, como é que eu sou atendido desse jeito? Uma falta de respeito. Às vezes ele já pede o direito dele, assim, às vezes. Sim. E... um ponto também, eu vou voltar para algo que a gente falou lá atrás, mas que eu perdi a oportunidade de perguntar, que é o seguinte, vou voltar ao silêncio, ao não dito, né?
Eu lembro uma vez que eu escutei uma frase que me marcou muito. Dizia assim: quando a boca cala, o corpo fala e às vezes grita. E isso me marcou demais, né? Então, o não comunicar, o não conversar, o guardar, ele é adoecedor também, né? Muito, muito. Esse episódio que eu tive com minha avó, de meu pai chegar no leito e dizer: o que é que você fez? Aquilo eu guardei durante muito tempo. Então, eu precisava falar. E aquele não dito mudou um pouco a configuração da minha relação com ele. Então, eu fiquei um pouco meio que afastada um tempo. Depois ele foi morar, né? Se aposentou e foi morar no interior. Então, algumas coisas não ditas, né, foram se acumulando. E isso para onde a gente leva? Para o ambiente de trabalho. Porque em muitos momentos, nas figuras corporativas, eu não via a pessoa, eu via meu pai. Seu pai. E aí, quem é que vai ensinar isso, né? Então, eu tive que tratar isso. E eu vi que não era para aquela pessoa que eu tinha que dizer, era para meu pai que eu tinha que falar. Uhum. Então, eu comecei a falar algumas coisas, né? Tanto para ele quanto para minha mãe também. E para minha irmã também, né? Assim, para quem quer que seja, que cometa um equívoco, uma coisa, né? Assim, essas questões não esclarecidas, né? Elas, além de adoecerem, elas causam, às vezes, afastamentos que são irreparáveis, às vezes. Verdade. E é dor para todo lado. Isso é... Aliás, o calar já é um pouco se afastar, né? Impressionante. Uhum. Eu sinto isso quando eu estou triste, muitas vezes magoada, decepcionada, ou achando que eu vou perder a paciência, eu me isolo. E olhe também que eu sou uma profissional que ensina um pouco, né? Conteúdos diferentes, sim, mas também trabalho isso nas empresas. Agora eu sinto que às vezes, quer dizer, isso vai de pessoa para pessoa, mas às vezes para mim no ambiente de trabalho é mais fácil, porque não tem a emoção tão envolvida. E quando a gente está lá no Bengalas, que a gente fala dessa dificuldade de conversar, e por incrível que pareça, eu tenho repetido isso, gente, nos podcasts, mas é porque é a real que acontece. As conversas mais difíceis não são nem com os idosos, são com os irmãos. E aí é muito comum, né, a gente ouvir lá do tipo assim, para não me chatear, eu tô quieta, me afastei para não me chatear, resolvi para não me chatear, não pedi para não me chatear. E a gente aí vai se esquivando, se anulando, mas está ali, aquela emoção está ali, né? Alguma coisa não foi resolvida. Sim. Isso é perigoso. É perigoso. Isso afasta, né, as relações. Eu acho que esse afastamento consciente, né? E você sabe que um afastamento consciente por um tempo, eu acho que ele é benéfico, Martinha. Eu acho que ele é necessário para você se autorregular, se entender, se compreender e depois voltar. Sim. Teve uns dias que minha mãe ainda como trabalhou em cozinha, né, durante muito tempo, ela ainda tem esse hábito de cozinhar para todo mundo, para várias pessoas. E ela faz coisas para mim frequentemente, assim. Lá, eu fiz um pudim, vim aqui pegar um pudim. E aí, quando ela faz pudim... Senão você tá me devendo. É um pudim. Era pra eu ter trazido hoje, né? Não sei. Um brigadeirão. Brigadeirão, é o brigadeirão, não é o pudim, brigadeirão. É o brigadeirão. É verdade, tô na dívida. Anota aí, viu, gente? Um brigadeirão. E ela faz muitas coisas. Vem aqui pegar. Aí, nesse momento, é uma oportunidade também que eu tenho de ir lá conversar. E aí, eu não tava num dia bom. Não tava num dia de conversar. Não tava num dia... Tava num dia de me recolher ali... de tentar entender algumas coisas que aconteceram, mas você não vai lá. Falei, não, hoje eu não vou. Ele, mas se você não for, você sabe que ela vai ficar chateada. E ela fica, se eu não for. Aí eu falei, olha, é melhor eu não ir, porque eu tô, além de chateada, eu tô muito sensível. E mãe, você que é mãe, sim, quando vê a sua filha, né, mais sensível... ou mais recolhida, não gera preocupação? Gera preocupação e a gente quer resolver o problema. Exatamente. E quer que o filho às vezes não quer preocupar a mãe,
né? E mãe tem um radar, vocês têm um radar, um negócio assim, que minha mãe olha pra mim e diz, o que é que você tem? Eu falei, eu não vou, porque eu tô assim, desse jeito, é melhor que ela hoje não venha. Aí, lógico, né, que ela fala pro meu marido, como é que ela não vem? Não veio aqui? Absurdo, não sei o quê, tem 15 dias que eu não vejo Tana, e ela fala muito. Mas é se entender mesmo, que pra mim, naquele momento, era necessário não ir. Se resguardar naquele momento, assim. Irmãos, se vocês verem, pode depois, não sei se pode botar uma foto, eu e minha irmã, nós somos completamente diferentes no aspecto físico. Minha irmã é loira, né? Loira mesmo, natural. Eu sou morena, além da personalidade, minha irmã é extrovertidíssima, sabe? Uma pessoa sempre foi falante e eu sempre fui mais introspectiva. Então, a gente é muito diferente. Nós temos pontos de vista diferentes sobre a vida, sobre o mundo, sobre as relações. Mas não é por conta disso que a gente precisa ser distante. Uhum. Então, a gente cria alguns momentos da gente não perder esse distanciamento, né? Eu tenho uma vida, eu sou casada, ela não, né? Então, a gente tem dinâmicas de vida diferentes, né? Então, a gente não pode deixar que os nossos pontos de vista diferentes nos afastem, né? Agora, acredite, ela é a pessoa número 1 que eu posso contar na vida. Ela já me socorreu em situações assim, de imediato. A primeira pessoa que vem na mente é ela. Sempre é ela. Ela é minha socorrista número 1. Ela é sempre que larga tudo. Outro dia ela mandou um meme de uma pessoa saindo de toalha com o cabelo de espuma na cabeça. Não, tudo bem, não tô fazendo nada não. Eu vou te ajudar, vou ir agora. E é ela, exatamente assim. Ela larga tudo para me ajudar em qualquer situação da vida, desde um pneu do carro furado até uma situação difícil. Ela larga tudo e me ajudar. Já fez isso várias vezes na minha vida. De criança ela fazia isso. Uhum. Então a gente, embora essa dinâmica é diferente, a gente sabe que pode contar uma com a outra. Isso é importante. E eu fico imaginando que para ter esse tipo de relação precisa muito amor e muita maturidade, né? Eu te falava aqui nos bastidores que hoje mesmo eu estava dando um treinamento que envolvia conversas difíceis e a referência que eu estava usando, ela fala assim, a conversa é difícil quando acontecem uma ou mais dessas 3 coisas. Uma é essa coisa da diferença, pontos de vista diferentes ou até divergentes, né? Talvez não só diferentes, mas quando é divergente é muito difícil. O segundo é quando envolve emoções. Por isso que eu te disse que para mim, por exemplo, é muito mais fácil me posicionar profissionalmente do que às vezes dentro da família, porque mexe com as emoções, né? E o terceiro ponto que eu vou esquecer agora é ter um tema, um assunto, né, que seja relevante, né? Ou alguma coisa, tipo uma mudança na organização, uma demissão. Então, tem um fato, alguma situação que também comprometa ali ou torne delicado o ambiente para aquela conversa. E aí eu fico pensando nas conversas de família que tem muito dessas 3 coisas, né? Emoção tem sempre. Quando vai envelhecendo, que envolve doença, finitude, o contexto é delicado. E se você ainda tem pensamentos diferentes dentro da família, aí as conversas, eu digo, não fica difícil não, gente, fica dificílima. Fica muito difícil. Então, se a gente não está realmente, como você falou, muito trabalhado, muito na presença, muito autoconsciente, dá atrito. E saber as escolhas também, né? Grupo de família não faz parte. Não faz parte. Cada um vai fazendo ali as suas escolhas, né? Dos dilemas do dia. Eu prefiro a conversa, né? Pessoalmente, a ligação. Eu gosto melhor. Eu funciono melhor desse jeito. Eu me dou melhor para outra pessoa desse jeito, presencialmente, olhando no olho, do que virtualmente, no WhatsApp, né? Enfim. Então, entender seus mecanismos para que você possa ser uma melhor filha, ser uma melhor irmã, né? A minha relação com a minha irmã, ela foi reconfigurada em vários momentos da vida, né? Por sermos diferentes, éramos muito comparadas.
Então, a comportada com a que não se comporta. Ou a falante, extrovertida, simpática, carismática com a mal educada. E, em alguns momentos ela era melhor, em alguns momentos eu era melhor. Isso não é nutritivo. Não. Para duas irmãs. Mesmo quando você está na melhor, é muito ruim. Você não quer, não péssimo. quer, é péssimo essa responsabilidade. Então, a nossa diferença é de 1 ano e 9 meses. Muito pouco. Muito pouco. Então, quando minha mãe engravidou, eu ainda tinha necessidade dela. Ainda precisava de cuidados dela, da atenção exclusiva dela. Ela já tinha uma outra pessoa no ventre. Tudo isso vai configurando, né, na nossa relação. Então, a gente foi aprendendo os nossos funcionamentos e escorregando na casca da banana. Ah, isso aqui não funcionou. Ah, isso aqui funcionou. Ah, isso aqui tá tudo bem. Ah, isso aqui não dá para conversar sobre isso. Isso aqui tá ok. A gente foi aprendendo, não se afastando. Foi pegando o que aconteceu e transformando em aprendizados. Para que a gente permanecesse nesse laço, né? E certamente entrou muito diálogo aí, porque muito. O que acontece na maioria dessas situações é que não se dialoga, de novo, se guarda, se afasta e aí não evolui. E fora quando o próprio idoso, consciente ou inconscientemente, manipula ou joga com os filhos, com né? Com certeza, sempre fazem. Eu já caí nessa cilada algumas vezes, e ela também já caiu nessa cilada de fale com a Itana, como é que ela vai sair do emprego dela, né? E ela vinha falar comigo. Meus pais estão preocupados com você, de você sair do emprego, ou o contrário. Fale pra Carla, isso, e a gente caía nessa cilada de ser o pombo correio deles. Sim. Quando, na verdade, eram eles que tinham que falar com a gente. Perfeito. Né? E a gente caiu um pouco nisso. Depois a gente aprendeu que não. Não, você quer falar? Fala, liga e fala você. Você é pai, você é mãe. Esse foi um dos meus aprendizados particulares no Bengalas, até com uma pessoa que faz parte do grupo, que eu já conhecia, que já era minha amiga, mas foi no grupo, quando ela trouxe, né? Ela falou assim, você tá triangulada essa relação. Não leve recado, vire e diga. Quer falar, fale. Diga, não me meto nesse assunto. Exatamente. Esse assunto é de vocês, é entre vocês. É a sua opinião, expresse você. E foi um baita aprendizado e foi muito rico, muito bom. E quando mexe em patrimônio, nossa, quando mexe em questões financeiras, né? Aí é que a coisa vai piorando, né? Não, você tem que falar. Aí eu fico, olha só, bom, eu sou filha, né? Eu não tenho muita relação nessa questão. Então, o que quiserem fazer, tá feito. Eu não vou interferir esse ponto de dizer venda, não venda, alugue, não alugue, se desfaça, né? As únicas coisas que eu faço, eu dou aconselhamento. Eu dou conselho, por exemplo, meu pai, né? Questões da saúde dele, de vir para cá dirigindo. Ele já não tem os mesmos reflexos que ele tinha antes. A visão dele também não é mais a mesma. Ainda tem um processo auditivo de você não escutar uma buzina, né? Não escutar um alerta, enfim. Eu falei, olha, pai, eu acho melhor que o senhor não venha e não volte dirigindo sozinho. Ou se eu venho com o carro que tem um motorista lá, venha com o motorista e volte com o motorista. Ou Simon, meu marido, vai te pegar se ele puder. Agora, o senhor dirigir sozinho na estrada, eu acho que é perigoso se eu vir e voltar sozinho. Aí foi uma vez, até que ele se percebeu. Aí ele já não vem e nem volta dirigindo sozinho. Um outro ponto em relação ao gado, né? Gado, vacas, né, bois, dá muito trabalho. E não existe mão de obra assim. No interior tem muita dificuldade da mão de obra. Então, ele tem que fazer. Então, ele tem que entrar no meio do gado. Então, foi isso que causou muitos acidentes com ele, de fraturar 4 costelas, de levar 5 pontos na cabeça. E aí eu fui conversando, falei, pai, por que você não vende esse gado? Porque, olha, você já tem um trabalho danado com plantação de milho, de capim, cajueiro, manga, acerola, aipim, né? Tudo isso dá muito trabalho. Por que você não vende o gado para tirar esse trabalho do senhor? Porque é uma coisa, além de tudo, é perigoso. Aí ele foi. Aí hoje ele vendeu.
Então, eu sou do conselho, eu não digo vai vender. A única coisa que eu disse vai fazer foi quando ele teve um acidente, que ele ficou internado, que a vaca já tinha pego ele, né, outras situações. Aí eu só falei, aí eu liguei pro meu tio e falei, cadê a vaca? Venda essa vaca. Mas e Tânia, seu pai? Falei, é pra vender a vaca agora. Quando ele voltar pra ir, ele não é pra essa vaca mais sair. Agora, isso também, né, eu acho que quando eles estão lúcidos e orientados e manifestam o desejo, e escutam o conselho, é mais tranquilo, né, quando a gente lida com a pessoa que já não está lúcida nem orientada, e aí a gente tem que negociar na família, as decisões é bem mais difícil. Tem um ponto, Itana, de novo, tentando fazer uma correlação com a segurança psicológica. Te peguei de surpresa, né? Eu disse, não vai ser esse tema não, mas estou pegando ela. Eu não sei que é bom também. Eu não sei que outra oportunidade eu vou ter de trocar ideias com você. Mas tem uma coisa que eu me lembro que você falou na aula das crenças compartilhadas, né? E aí, como é que a gente pode transpor isso para a família? Porque família é cheia de crença. E diferentes. Né? Às vezes, quando junta pai e mãe com famílias de culturas e crenças diferentes, nossa. São super diferentes, assim. Acreditar na mesma coisa, né? Acreditar no mesmo contexto, naquela mesma situação, é muito desafiador. Tem algumas coisas que não há concordância. E a gente precisa aprender a lidar com isso. Então, nem tudo a gente vai ter crença compartilhada. Nem sempre vai ter. A minha família, inclusive, tem muito o contrário, né? De não acreditar em algumas coisas. Então, meu pai, ele sempre ensinou pra gente, pra mim e pra minha irmã, que quando a gente terminasse o segundo grau, era pra fazer concurso público. Por quê? Porque ele passou por um desligamento. Sim. Com 2 filhas num bom colégio particular, com a boa vida, né? Então, o que ele ia fazer depois disso? Então, para ele, o que ele queria? Que as filhas dele não passassem pela mesma coisa que ele passou. Então, vamos para a estabilidade, vamos para o concurso público. E a gente foi obrigada a fazer muitos concursos, eu e minha irmã. Então, veio muito disso. E, ao mesmo tempo, eu tenho muito deles dessa questão de se reinventar, de ser empreendedor. Então, meu pai foi agricultor, foi para São Paulo com 20 anos. Voltou para Salvador porque meu avô faleceu. Só por esse motivo. Se ele não teria voltado até hoje. E aí, depois, ele foi para um banco. Meu pai não tem superior completo. E chegou a ser supervisor de tesouraria. Tinha um bom cargo, um bom salário. Ficou 21 anos assim. Quando o banco foi vendido, ele é desligado. O que ele faz? Comprou um restaurante. Meu pai não sabe se berinjela é carne ou frango. Então, ele foi e montou um restaurante. Meus pais nunca tinham dirigido um restaurante na vida. Ficou 15 anos naquele restaurante. Foi meu primeiro emprego lá. Então, essa questão, eu via isso neles, sabe? Essa liberdade. E isso, eles não sabem o quanto eles me inspiraram para o que eu sou hoje. Eu falei, não, com 33 anos eu decidi. Eu quero ter uma outra forma de encarar o trabalho. Eu quero ter a minha própria forma de encarar o trabalho. Eu já visitei esse lugar, que foi no meu primeiro emprego. Então, é esse lugar que eu quero. Então, mesmo eles não tendo essas questões diferentes, a gente precisa encontrar essa energia, que é esse local de, vocês me inspiraram, né? Uhum. Foram vocês que me trouxeram até aqui, né? E eles fazem muitas provocações. Meu pai, eu encontrei fulano outro dia, me perguntou assim, o que Tana faz? Eu não soube dizer o que você faz. Porque você não é mais enfermeira, você não trabalha numa empresa. Então, em alguns momentos tem essas provocações. Sim. Em outros momentos tem o orgulho, né? Cadê Itana? Eu falei com ela semana passada, ela estava em São Paulo. Acho que hoje ela está no Rio. Tipo, um orgulho da pessoa ocupada, né? Sim. Porque estar altamente ocupada na sociedade hoje é uma questão de reconhecimento. Sim, com certeza. Estar para lá para cá no avião é uma questão de reconhecimento, de mérito. Essa mulher é muito... um case de sucesso, a minha filha, né? Vive em São Paulo, Rio de Janeiro, nas grandes cidades, em grandes eventos, palestrando para 1.000 pessoas, não? Em alguns momentos eu sou o case de sucesso, em outros momentos eu sou a frustração da família. Driblar isso aí, tentar achar o meio do caminho.
Então, a gente falou aí acho que a gente já falou um pouco de crenças compartilhadas, a gente falou um pouco de julgamento, né? De discordância, deixa eu ver, e cultura de feedback. Que é outro ponto importante na comunicação. E, né, se empresa é um desafio, imagine dar feedback na família e ouvir se meta com sua vida. É verdade. Minha irmã tem uma expressão bem autêntica, assim. Ela é a pessoa, inclusive, de minha maior confiança para me falar determinadas coisas, porque ela diz. Ela não tem milindre. Ela fala exatamente o que precisa ser dito. Então, quando eu preciso saber se eu fiz uma coisa bem ou preciso melhorar, ela vai me dizer. Cabe a mim fazer os meus filtros, né? Isso aí é um outro aprendizado que eu vim adquirindo ao longo do tempo, né? Uma coisa simples de feedback, né? Minha mãe, ela pinta o cabelo regularmente, né? Ela tem 71 anos, ela pinta o cabelo regularmente. Então, ela é extremamente vaidosa. Muito, minha mãe é uma lady, né? A postura, o jeito de falar, delicada, sabe? Educadíssima. Então, a questão de eu e minha irmã, por exemplo, a gente fez química no cabelo durante muitos anos, desde pequena, né? Então, a gente foi moldada nesse lugar de ter o cabelo escovado, alisado e tal. E aí, um dia, eu e minha irmã, ao mesmo tempo, para o enlouquecimento dela, né? Decidimos não mais fazer isso. Então, fomos as duas juntas no cabeleireiro, eu e minha irmã, e cortamos o cabelo. E ficamos com o cabelo curtinho. Eu só tinha 2 dedos. Minha irmã ainda tinha mais, mas eu só tinha 2 dedos. E a gente naquela angústia, como é que a gente fazia com minha mãe? A gente foi pra casa. Quando minha mãe abriu a porta, Marta, que viu a gente. Ela, vocês querem me infartar? Vocês querem me matar? Como é que vocês fazem uma coisa dessa? Meu Deus, vocês estão horríveis. E a gente sorria. Minha irmã ainda foi um pouco, né? Falou um pouco, o cabelo é meu, eu faço o que eu quiser. É mais a questão, né, do feedback. Aí o cabelo foi crescendo, aí ela foi gostando. Aí agora, sempre que ela me vê, ela, minha filha, pinte esse cabelo. Você vai ficar mais jovem, tira esses cabelos brancos. Então, eu já disse pra ela, mas mãe, eu me sinto bem assim, com meu cabelo natural, é o jeito que eu gosto. Então, a gente vai ter que, né, receber algumas coisas, filtrar outras, né? Minha irmã tem uma questão que eu admiro muito, que é a questão do silêncio necessário. O silêncio necessário. Então, né? Às vezes, eu já passei por situações de que ela somente me acolheu. Ela não falou absolutamente nada. Ela não me perguntou por quê, de quê, sabe? Ela só me deu um abraço. Só me deu um abraço, perguntou, tem alguma coisa que eu possa fazer por você? E eu disse sim, disse não. Só me abraçou, só me acolheu, só me disse você é humana. Só me disse palavras bondosas, amorosas, de muito afeto. E somente isso, não me ficou me questionando do que eu fiz, do que eu não fiz, como eu fiz isso. Só tem coisas que até hoje ela não sabe o que aconteceu. Mas ela tem essa sabedoria. Que isso é muito importante para as relações, assim. Esse feedback, viu, minha irmã? Tô te dando um beijo para você. Carla Maria, que também tem um trabalho belíssimo. Ela faz um trabalho muito bonito com crianças autistas. É a paixão da vida dela. Ela é muito especialista e competente no que faz. Eu sou uma grande admiradora do trabalho dela. Que bacana. Então, o nosso tempo está encerrando, né? Sério? 1 hora já. Tem 1 hora, Igor? 1h10. Não acredito. A gente nem sente. Poxa vida. A comunicação requer coragem. Muita. Coragem, Lisa. Eu me lembro de você falando isso na aula, né? Agir pelo coração. Isso. Então, eu queria te convidar a partir do coração, o que é que você orienta, sugere essa comunidade que tem tantas angústias, Sim. tantos medos, tantas culpas, para que consiga se expressar sua vulnerabilidade,
escutar e ser escutado, acolher e ser acolhido. Então, onde é que a gente, ou como a gente busca essa coragem? Sim. Primeiro que eu sou uma apreciadora do seu trabalho em vários aspectos, né, em vários contextos. E o Bengalas é um dos aspectos que vem me ajudado muito, né? Inclusive, foi no Bengalas que caiu a ficha de, epa, eu sou cuidadora agora. Foi com o seu trabalho que caiu a minha ficha, porque antes eu era a filha que acompanhava no médico de vez em quando. Agora cai, né? Com o seu projeto caiu a ficha real de que eu agora sou a cuidadora. Então, o que eu poderia dizer para essa comunidade é que a gente vai ter culpa, a gente vai ter dor, a gente vai ter frustração em alguns momentos, a gente vai ter coisas que vão fugir do nosso controle, vão fugir a nossa governabilidade. Mas o mais importante é saber que você é um bom filho, você é uma boa filha, você tem feito um bom trabalho até aqui, você tem dado o seu melhor. Busque recursos para entender as suas dores que vêm de família, que às vezes vêm da sua avó, do seu avô, e aí foi passando e alguém precisa quebrar esse ciclo. Então busque recurso para entender isso, porque tudo que a gente aprende dentro de casa ou não aprende, a gente leva para todos os nossos outros ambientes. Todas as nossas outras relações, inclusive relação com os filhos, relação com o marido, com a esposa, com o parceiro, com a parceira, a gente leva isso para o trabalho, leva isso para todos os nossos contextos de amizade, relacionamento. Então, valide a sua dor, valide a sua frustração, valide a sua culpa. Você não é um filho ruim porque você não pôde acompanhar seu pai e sua mãe na consulta hoje. Você não é um filho ruim porque você disse não para o seu pai e para sua mãe. É muito importante que você também se cuide nesse processo de cuidar. A gente precisa de muito cuidado. E uma coisa que eu tenho feito muito com meu pai e com minha mãe é dizer: eu amo vocês. Pai, eu te amo. Mãe, eu te amo. Minha mãe tem mamãe linda, meu pai tem papai lindo, meu pai me chama de Tana linda. Então, pode ser coisas assim triviais que a gente ache, mas essas questões de afeto, né? Porque eu aprendi com o falecimento de minha avó, e minha avó materna fez 100 anos ano passado, é que a vida tem o acaso e o imprevisto sobrevém a todos. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 2 horas. Então, todas as oportunidades que eu tenho, eu digo o quanto eles são importantes para a minha vida, o quanto eles fazem parte da minha constituição. Quando eles me elogiam, eu digo: mãe, porque a senhora lembra o que a senhora fez naquela época? Pai, lembra o que o senhor fez naquela época? Então, eu reconheço o valor deles, assim, dos meus sucessos, digamos assim. Eles têm muita constituição. Então, utilizem o Bengalas como fonte de apoio, porque aqui tem muito conhecimento, são experiências vivas, reais. Aqui eu não contei histórias de ninguém, contei as minhas histórias, que são as histórias de muitas pessoas, né? E é preciso que a gente conte essas histórias para as pessoas e se orgulhe, assim. Teve uma outra coisa de meu pai, uma vez que eu fiquei com uma raivinha assim dele, um momento que como eles tinham um restaurante, né? Às vezes eu trabalhava, então eles levavam alguma coisa para mim no trabalho. Uns fofos, né? E aí, se fizesse uma comida que eu gostava, eles levavam para mim no trabalho. E às vezes eu não podia sair na mesma hora que eles chegavam, e aí eles ficavam ali conversando com segurança, com motorista e tal. E um belo dia, quem sai? O presidente da empresa que eu trabalhava. Meu pai simplesmente, Marta, chamou o presidente da empresa e disse: minha filha trabalha demais. Ai, meu Deus. Minha filha trabalha demais. E eu quero que o senhor saiba que o senhor não vai encontrar uma profissional como ela em lugar nenhum. Nossa. Então, trate ela muito bem. E eis que eu chego e vejo aquela conversa. Só que o presidente da empresa era um querido, né? Um fofo, né? Enfim, uma pessoa maravilhosa, um ser humano incrível, né? E sabia do contexto, já tinha conversado sobre meu pai com ele em alguns momentos. E aí eu não peguei, né, a conversa, só peguei o final, assim, tá certo? Ele, né, botou a mão no ombro dele, assim. Ai, sem ter noção, Marta. E eu chegando assim no estacionamento, olhando aquela cena, eu falei: meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Não ouvi nada. Eu falei: pai, o que você falou pra fulano? Ele: não, eu falei pra ele que eu era seu pai, me apresentei, tá? Não me falou nada.
Aí, quando foi no outro dia, eu encontrei com ele, com o presidente da empresa, eu acho que eu vou ter que te dar um aumento. Eu falei, assim, do nada? Ele, porque eu encontrei seu pai. Eu falei, não, acredito, você tá brincadeira comigo. Ele, não, seu pai falou, não, você tá brincadeira comigo. Aí eu perguntei meu pai, mas falei mesmo. Falei e falo de novo. Então, esses contextos que a gente vai aprendendo sobre a personalidade deles, né? Sobre o jeito de lidar, o jeito de viver a vida. Então, de uma certa forma, ele queria me defender. É uma forma de demonstrar amor. Sim. Cada um tem uma forma de demonstrar amor. Cada um tem sua linguagem do amor. Sua linguagem, né? Do amor. E faz parte aí da comunicação. É o jeito que ele se comunica. Muito bom. E, Tana, se o pessoal quiser conhecer seu trabalho, né, não é mais de enfermeira, ela é do universo corporativo, mas dentro do universo corporativo com coisas que estão relacionadas a valor, a comportamentos, a competências que são úteis também para a vida, né? Então, onde é que o pessoal te acha? No Instagram é Itana C. Torres, no LinkedIn Itana Torres. Eu falo muito sobre as complexidades do ser humano, né, no ambiente corporativo. Então, eu falo sobre felicidade, segurança psicológica, gestão do estresse, assédio. Sou mentora de carreira, consultora empresarial, trabalho com desenvolvimento de times. Então, é um trabalho que eu gosto muito, é extremamente desafiador, mas eu gosto bastante, é o que enriquece e fortalece a minha alma. Ela é meio minha concorrente, meio minha parceira. É mais parceira que concorrente. Mas é assim, uma inspiração para mim, se não fosse, não estaria aqui. Ana, obrigada por estar, por compartilhar, por abrir a sua vida. E obrigada a você que ficou até agora conosco. E continue ligado, porque vem mais episódios do podcast Bengalas por aí. Daqui a pouco, o próximo, a gente vai estar falando sobre o mercado empresarial de produtos e serviços para idosos. Então, bom tema. A gente se vê. Um beijo.